Olá, povo de Deus, uma ótima noite para todos, uma ótima madrugada, uma ótima manhã, uma ótima tarde, dependendo da hora que vocês irão assistir esse vídeo, né? Estamos aqui mais uma vez para trazermos um conteúdo maravilhoso, sabe? Hoje nós vamos fazer um pequeno comentário a respeito do erro de Davi, né? O grande rei de Israel, né? O Davi escolhido por Deus. Mas o que aconteceu com ele, né? Um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus, um tocador de harpa, um adorador, mas infelizmente o ser humano ele é falho, né? O ser humano ele não é perfeito, estamos sujeitos a errarmos se a gente não vigiar, não tivermos cuidado. Então nós hoje vamos fazer um pequeno comentário, vai ser um vídeo curto. Nós vamos falar um pouquinho onde foi que Davi errou, né? E depois de ter cometido o erro, ele se arrependeu e ele alcançou a misericórdia de Deus. Davi, ele errou quando ele deixou de assumir, de ocupar aquela posição naquele exato momento, quando o exército de Israel estava pelejando contra os amonitas, né? E a guerra estava intensa, e Davi se decidiu a ficar no conforto do palácio, da sua casa. Então ele cometeu um grande e gravíssimo erro quando ele fez assim. Eu queria ler aqui com vocês no Salmo 51, versículo 10. Nós vamos ler aqui 51, versículo 10 e versículo 11. Aqui tem um texto de uma oração de arrependido que Davi fez após cometer o pecado, né, do adultério e do homicídio ou do assassinato, né, de Urias lá na guerra. Leia comigo Salmo 51, 10, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Versículo 11: Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Pois é, esse texto que nós acabamos de ler aqui, foi uma oração que Davi fez. Quando Davi fez essa oração, ele já estava completamente arrependido, amargurado, a sua alma estava triste, né? E como nós sabemos, a nossa alma, ela é a sede dos nossos sentimentos, né? Podemos dizer, ela é a bainha do corpo. Então é a nossa alma que guarda. É como se fosse uma sala, um estúdio de gravação, né? O HD é a nossa alma que arquiva e que guarda as emoções, os sentimentos e assim por diante. Davi era um homem de Deus, Davi era um homem temente a Deus, um adorador, né? Um músico, um guerreiro, um rei, mas infelizmente ele pecou contra Deus. Infelizmente ele cometeu um erro grave, um erro gravíssimo, que nós temos que ter cuidado na nossa caminhada para nós não cometermos nenhum desses erros, entendeu? Porque se nós cometermos qualquer um desses erros, ou semelhante ao de Davi ou não, nós poderemos sofrer, porque as consequências elas são inevitáveis. Então o que aconteceu? O exército foi para a guerra lá, né, contra os amonitas, e a batalha estava intensa, estava travada, né? Então Davi nesse dia ele tomou uma decisão de ficar em casa, de ficar no palácio. Ou seja, o lugar do rei não era no palácio naquele local, né? Davi teria que estar junto com o exército, encorajando os soldados,
porque os soldados, com a presença do rei, da Arca da Aliança, né, eles se sentiam mais seguros e tinham mais chances de vencer a batalha. Mas nessa ocasião, Davi ele decidiu que não ia para a guerra. E o grande erro de Davi foi não ir para a guerra, foi ficar em casa, ficar no palácio, né? Como nós conhecemos a história bíblica, né? A história verídica, a palavra de Deus. Quando Davi estava no palácio, né? Na parte mais alta, poderia dizer assim, eu diria que no terraço, né? Não sei fazendo o que lá no terraço, né? Não sabemos o que Davi estava fazendo no terraço naquele momento, né? Mas certamente pensando alguma coisa, meditando, analisando, e ele acabou visualizando algo que não seria para ele visualizar, né? A esposa de Urias, né? A Batseba, né? Urias estava na guerra, era um soldado, era um dos 37 valentes de Davi. Urias estava na guerra, mas a sua esposa, sua mulher Batseba, estava em casa, né? E do palácio de Davi, ele tinha uma visão muito ampla, lá de baixo, na casa da Batseba, no caso. E justamente o momento que a Batseba foi tomar banho, né? Então o rei Davi, ele acabou contemplando aquela cena, né? Que não era para ele ter contemplado, mas infelizmente, estando no lugar errado, vamos contemplar coisas que não é para a gente contemplar. Por isso que temos que ter cuidado, devemos ocupar nossa posição, nosso lugar, na hora certa, no momento certo, né, para evitarmos essas infrações aí que pode custar caro. Né? Então Davi vendo a moça, né, por sinal era uma moça formosa, diz a Bíblia, era uma moça de boa aparência. Então naquele momento a carne, né, o instinto carnal de Davi entra em ação, e Davi cobiça aquela moça. Davi ele deseja estar com aquela moça, com aquela mulher, e ele manda trazer ela, né? E ela vem para o palácio de Davi, e infelizmente Davi acaba adulterando. Davi acaba cometendo um adultério com a Batseba, né? Pecando contra Deus, infligindo a lei de Deus. E depois que ele cometeu o pecado, né, ele ficou sem saber o que fazer, porque a Batseba ela acabou engravidando, né? A consequência do adultério gerou uma gravidez, e Davi agora não sabia o que fazer, né? Então Davi mandou uma ordem, mandou um mensageiro, né, falar com o general, né, Joabe, na ocasião, para colocar Urias na frente da batalha, na frente do combate, onde a peleja era mais intensa. E Davi sabia que Urias não ia sobreviver aos terríveis ataques dos amonitas na linha de frente. Então Davi planejou tanto o adultério como a morte do soldado heteu, do Urias, na verdade. E isso custou muito caro para Davi. Deus cobrou duramente de Davi. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi era um homem bom, Davi era um homem amoroso, um homem que amava a Deus, um adorador. Mas infelizmente ele errou. E a Bíblia diz, amados, não erreis, né? Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele cegará. Né? Então Davi teve graves consequências. Depois que o filho nasceu, Deus permitiu que ele morresse. Depois, o próprio Aminon abusou da filha de Davi. Depois, Absalão usurpou o trono e Davi sofreu. Uma certa feita, Davi estava em casa, ou seja, no palácio, e o profeta Natan veio e contou para ele uma história, né, dos salteadores, ou de um viajante que desceu, né, e passando por um lugar, né, por uma casa que tinha muitas ovelhas, não fez nenhum mal para nenhuma, e repousando em outra casa que só tinha uma, né, mandou que matasse e que fizesse e que aprontasse para que ele pudesse comer. Então o profeta Natan perguntou para Davi
qual era a sentença, qual era o merecimento desse homem, desse viajante. Então Davi, indignado, falou: olha, esse homem tem que morrer. Esse homem não pode sobreviver. Como que pode? Chegar numa casa onde tem várias ovelhas, né? Não querer nenhuma, e depois chegar numa casa que só tem uma ovelhinha, né? Criada, amamentada no seio, e o viajante mandar matar aquela única ovelha para ele. Então Davi diz: esse homem tem que morrer. Então Natan disse: Davi, esse homem é você, Davi. Você é esse homem, porque você desprezou a Deus, você desprezou as leis de Deus, você adulterou com Batseba, esposa de Urias, e ainda mandou que Urias fosse colocado na linha de frente na batalha contra os amonitas, que você sabia que ele não ia subsistir, não ia sobreviver. E aconteceu assim mesmo, né? Urias morreu e Davi foi punido fortemente por Deus. Então, concluindo, eu quero te dizer: cuidado, tome cuidado, fique na posição que Deus te estabeleceu, fique no seu lugar, não procure estar em lugares errados, não procure estar em lugares inadequados. Viva o ministério que Deus colocou na tua vida, nas tuas mãos, exerça o seu ministério com amor, com gratidão, com fé, com autoridade, mas cuidado, tenha cuidado, tenha vigilância. A vigilância é uma das armas que não pode faltar na vida do cristão. O cristão que não vigia, ele está sempre arrumando encrenca para ele e muitas das vezes para outras pessoas, né? Foi o que aconteceu com Davi. Mesmo tendo o coração segundo o coração de Deus, Deus não poupou ele da sentença, da punição, e ele teve que passar. Porque Natan disse: olha, assim como você desprezou o Senhor, assim como você fez o que era mal aos olhos de Deus, a espada jamais se apartará de ti, da tua casa. E conhecemos a história de Davi, né? Uma história de um rei vitorioso, né? Um governo de 40 anos, 32 anos e meio no Reino do Norte, né? Israel, e 7 anos e meio no Reino do Sul, no Reino de Judá, né? Então finalizamos por aqui. Davi se arrepende, ele faz uma oração lá no Salmo 51, versículo 10 e 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Então isso é maravilhoso. Davi se arrependeu. Aí está a mensagem que eu queria te entregar: o arrependimento, né? Aqueles que se arrependem, confessam e deixam, alcançarão a misericórdia. Aqueles que encobrem as suas transgressões nunca prosperarão. Então, nesse momento, né, se porventura por algum deslize, alguma falta de vigilância, você acabou errando, porque estava no local onde não deveria estar, na hora errada, mas o importante, o interessante é que você se arrependa. Ore a Deus com sinceridade, ore a Deus com um espírito quebrantado, com um coração quebrantado, para que Deus possa ouvir as suas orações, te perdoar. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se você errou, confessa o seu pecado. Se você errou, se humilhe para Deus, Ele vai te perdoar e você vai alcançar a misericórdia de Deus. Que a misericórdia de Deus alcance a sua vida, que o perdão de Deus alcance o seu ministério e que você seja muito feliz. E não abaixe a sua cabeça por nada e entenda que o nosso alvo é Cristo Jesus. Não podemos desanimar. Nosso alvo é Cristo. Nós temos uma missão, nós temos uma finalidade. E essa finalidade que nós temos, essa meta que nós temos, é chegarmos ao céu. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. E muito obrigado. Que Deus continue te abençoando e te guardando. Você que é novo por aqui, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, o seu joinha, ative o sininho das notificações para que o YouTube te avise, e te entregue em primeira mão os nossos conteúdos. Deus abençoe. Esse foi mais um vídeo do canal Universo Gospel, Louvor e Adoração. Fique todos com Deus, que Deus te abençoe.